Ó, gente, vamos lá. Voltando, né? O que eu tava falando para vocês é que é mais fácil, tipo, quando você vê a transformação, você tá dando uma dieta para o animal, tá? E é mais fácil você enxergar essa conversão, por exemplo, o que tu dá de comida em termos de ganho de músculo do que em ganho de gordura. Então, por isso que a fase de terminação, depois a gente vai falar de cada uma dessas fases, tá? Ela é mais assim desafiadora, tá? Eu não sei se o Gustavo tá falando alguma coisa, porque tá parecendo aqui como se ele estivesse falando, só que tá sem microfone. Não sei se foi Não, impressão. não, professora, estou só mexendo nos negócios aqui, mas eu coloquei o microfone no mudo aí. Ah, tá, porque apareceu tipo como se apareceu teu nome aqui, aí eu fiquei pensando se tu tava perguntando alguma coisa, mas não tava no mudo. Mas Não, então não, tá. tranquilo, professora. Daí assim, ó, gente, então essa história lá, que nem eu falei, o para ganho de músculo se vê mais rápido. E para terminar, para o animal poder acabar ali, para ele ser abatido, ele tem que ganhar uma certa camada de gordura para poder ir para abate, tá? Esse seria o certo, né? E aí, essa terminação de gordura, esse ganho de gordura que demora mais do que fazer o animal converter para músculo, tá? Mas o Limousin, então, ele é uma raça continental, né, que tem essa estrutura grande, tardia, mas ele também tem algumas características boas, como uma aptidão de criar, né, os bezerros, então, que é uma característica muito importante para bovino de corte, para depois desmamar bons bezerros, né? E apesar de ser um animal grande, a raça tem uma certa facilidade de parto, que quanto maior o porte da raça, assim, tem uma tendência que uma raça muito pesada, muito grande, ela pode ter problemas ali de distorcias na hora do parto. E essa raça aqui, apesar de ser grande, ela apresenta uma certa facilidade. E aí, a outra raça continental, né, é o charolês, que ele tem também essa característica de ele ser um pouco mais, e também tem bastante músculo, né? Ele tem, vamos dizer que ele é até menos um pouco, questão de ser em musculatura, ele é até um pouco menos do que o Limousin, né? E é uma raça que fala até que ele é de tripla aptidão, né? Então, tipo, é um animal muito que ele é utilizado tanto para carne, para trabalho, em questão de força, né? E para leite também. E ele também no animal, aqui no Brasil, né, a gente utiliza muito ele para fazer cruzamentos, né, que a gente vai ter aula só de cruzamento, mas cruzamento é aquilo, é quando a gente quer gerar, né, num animal, a gente faz o cruzamento com o objetivo de ter cruza duas raças com o objetivo de ter em um animal os benefícios de duas raças, né? Então, o charolês ele tem um bom rendimento de carcaça, né? Ele, principalmente animais assim muito pesados, assim, essas raças continentais, elas vão acabar exigindo um sistema de produção que trabalhe de uma forma mais intensiva, né? Então é muito comum esses animais serem utilizados a nível de confinamento, né, para poder ter esse questão de como eles são mais tardios, né, ele precisa ser mais intensivo ali para poder ganhar essa gordura final, né? E essa carne dele ela não vai ser muito marmorizada. Então a carne não tem dentro, não tem tanta gordura assim. Aí essa raça, gente, a Martidiana, né, uma raça italiana, que ela é especificamente voltada para carne. Característica dela, né, tem uma velocidade de ganho de peso, um animal dentro dos animais continentais que já são considerados tardios, né? Eles são, de certa forma, mais precoces do que os outros. Também tem esse bom desenvolvimento de massa muscular, né? Ele é muito utilizado em cruzamentos, assim. Então, é uma raça também bem utilizada, assim. E tem o cimental, né, que é uma raça que é
de origem da Suíça, né? E é uma raça bem utilizada, tanto que ela é considerada de dupla aptidão, né? Tanto para carne quanto para leite. E aí, são animais que vão ter uma questão ali de, apesar de ser animal de origem taurina, né? Eles têm até suportam, né? Uma determinada variação de temperatura, eles podem se adaptar ali a um clima um pouco mais quente, né? E o animal, assim, de boa, quando ele tem dupla aptidão, né? Ele é um animal tanto que ele tem, não vai ser tão, essa característica de musculatura, que nem comparado com os outros continentais ali, ele não vai ser tão marcado, né? Mas justamente por isso, porque é uma raça que vai estar tanto a sua energia, né? O que ele come, a energia que ele vai utilizar, né? Ele vai se dividir tanto para leite quanto para carne. Então, por isso que ela não vai ser também ter essa característica de ser tão musculosa, né? E ela tem uma característica de ter uma boa carcaça, né? Apesar de não ter toda essa musculatura comparada com o charolês, né? Com o limousin. Pardo suíço também, pardo suíço, né? É uma raça também que ela é considerada de leite também. Então, uma raça mista, né? Dupla aptidão. É uma raça ali que ela tem essa pelagem clara, né? Escura, uma pele pigmentada. Ela tem uma fertilidade interessante, né? E também tem uma questão de precocidade sexual, né? Então, dentro das raças continentais, a pardo suíça, ela não tem o porte tão grande quanto as outras, né? E isso faz, quanto maior o porte do animal, né? Animais de alto porte, menos precoce eles vão ser. Então, isso aqui é interessante a gente lembrar dessas características ao avaliar as raças, né? O porte dos animais. E aí, vamos falar os continentais, então, animais tardios, né? Animais de muito músculo. Já os britânicos, eles têm a questão que eles são mais precoces, né? E têm uma questão de acabamento de gordura melhor do que os continentais. E uma das raças mais conhecidas, né? E assim, tanto no estado de vocês aqui também, região sul, né? Assim, ela é bem utilizada, né? Que é o Aberdeen Angus, né? Que ele pode ter duas cores, tanto o preto quanto o vermelho, né? Ela é uma raça muito, assim, de muita importância para a produção de carne, assim, em clima temperado, né? Porque essa raça, ela tem essa característica, assim, de não ter um porte tão grande, não, comparando com as outras, né? Com aquelas continentais, a gente tem aqui, que essa aqui, ela é britânica, né? Ela tem um porte menor, ela tem uma boa também capacidade ali de marmoreio, ela vai ser um animal mais precoce, tá? E criam bem também os bezerros, que é interessante, né, para o sistema. A Hereford, né, que ela é uma raça também britânica, a origem dela é na Inglaterra, tem assim a origem, né, mais de países que faz clima frio, né? Ela é um pouco, se a gente for comparar ela com dentro das raças britânicas, né? Ela pode-se dizer que ela tem uma certa rusticidade em relação a dentro das britânicas, né? E ela também tem uma boa fertilidade, o ganho de peso bom, boa eficiência alimentar. O que é eficiência alimentar? É a capacidade que o animal tem de transformar a comida em produto, né? Então, boa eficiência alimentar precisa comer menos e ganha mais peso. Precisa comer menos, não precisa comer tanto, come menos e produz mais leite. Então, essa é a ideia da eficiência alimentar. Menos alimento e bom produto, se vem produto. Qualidade de carcaça, tem esses animais, né? E a idade ao abate deles ali em torno de 20 a 26 meses, né? Que isso é considerado, assim, um animal, né? Que essa idade é uma idade boa, né, para abate. A raça Devon, que também é britânica, né? Um animal que pode ver aquilo que eu falei para vocês lá do exemplo
dos taurinos, né? A questão do pelo dele ser diferente, isso aqui a gente enxerga muito bem nessa raça, aqui nessa foto, né? Que a gente vê o pelo é longo, né? Um pelo que ele é mais grosso, assim, então ele dificulta a troca de calor, né? Esse Devon, ele é um animal que é considerado, de certa forma, ele é rústico, né? Mas ele é forte, ele é manso, né? Ele também é precoce, ele não é tão musculoso, tão grande. Ele dá, assim, tem um rendimento de carne, né? A gente sempre vai, quando a gente faz a comparação, né, dentro das raças, aí às vezes fica meio confuso, mas quem, afinal de contas, quem é mais precoce, né? É o Devon, é o Angus, então, e depende muito, esse tipo de característica, assim, né? A gente tem o geral das raças, mas é claro que o que vai influenciar muito o manejo que é feito desses animais. Então, além da tendência da raça, né, da genética que tem, eles também têm a questão que a gente tem que levar em consideração é o ambiente que ele está sendo, né, que ele vai poder ter para desempenhar a genética dele, né? Então, comparado às outras raças, né, as outras raças europeias, eles têm, não são tão precoces assim, os animais da raça Devon, né? E é uma carne que é bem distribuída, né? A gordura é bem entremeada também. Aí, gente, com relação, né, às raças, esses animais britânicos, né, e o animal, a principal diferença que a gente viu de britânico para continental, né, que se a gente for fazer uma comparação grosseira das raças britânicas com as raças continentais, a gente vai ter a seguinte situação, né? A gente falou que os animais de raças continentais, né, eles são mais tardios. Então, o que acontece? Vai ter uma tendência, né, que a gente vai considerar assim, se a gente for considerar a maneira como os animais ganham peso, né, que eles vão ganhar, parte do peso desses animais vai ser o quê? Vai ser músculo, né, osso, gordura. Claro, tirando ali a porcentagem, eu estou tirando aqui a porcentagem de trato digestivo, né, do conteúdo de vísceras, essas coisas. A gente está pensando só aqui nessa parte mais pesada, né? Gordura, osso e músculo. Se a gente for parar para pensar em como que os animais ganham esse peso, né? Quanto maior o animal, né? O maior porte do animal, ele vai demorar mais em nível de ganho de gordura, nível de ganho de músculo. E o animal de pequeno porte, por isso que ele vai ser mais precoce, porque ele consegue ali, ó, a curva dele aqui é bem baixinha, tá? Que é aqui um animal que tem o quê? Que ele consegue fazer um ganho mais rápido, né? Tanto o ganho de músculo, de gordura, ele vai ser maior, ele vai ser mais rápido do que um animal de porte grande, né? Então essa é a principal diferença da raça britânica para os animais de raça britânica e raça continental. É esse porte e o jeito como eles ganham peso, né? Outra coisa, né, que a gente falou muito assim, que eu falei ali desse exemplo para vocês, por exemplo, o Angus, ele é um animal, né, que ele tem uma boa terminação. Então, o que que é isso, né? A gente vai falar disso mais na frente, mas só para a gente já entender um pouco isso, a terminação, na verdade, o animal ele está pronto, né, para ir para o abate quando ele ganha. Depois que ele ganhou a quantidade de músculo, ele tem que ganhar o quê? Uma espessura de gordura, né? Então essa carcaça, depois ela vai ser avaliada com o nível de gordura que vai ter de teor de acabamento, né? Então a gente vai ter o seguinte: os animais britânicos, eles chegam num acabamento de gordura, né, que seria de mediana uniforme aqui, mais rápido do que os animais das raças continentais, tá? E por que isso aqui é importante, gente? Esse acabamento de gordura aqui, né, que a gente vai chamar essa característica aqui de precocidade de terminação, que vai ser o ganho em gordura, né, na carcaça. A grande importância disso aqui para o produto na indústria, né, vai ser que
depois, quando essa carne for resfriada, né? A carne que ela não tem uma quantidade, se fala que se tem essa classificação, né, de ausente a excessivo, né, sendo que a gente tem que pensar em trabalhar sempre com o mediano e com um padrão uniforme. E por quê? Porque depois que o animal é abatido, essa carne vai ir para ser refrigerada, né? E ela vai ser refrigerada a uma temperatura muito baixa, né, negativa, e isso vai fazer essa gordura aqui, que está na capa da carcaça, né? Ela atua como uma proteção para que a temperatura baixa, ela não prejudique a qualidade da carne. Então, quando tem pouca gordura na carcaça, geralmente o resfriamento da carne, né? Ele vai deixar a carne depois com um aspecto mais, ela muda a coloração, ela pode ressecar. Então, por isso que a indústria preconiza tanto aqui que tenha, né, esse acabamento de gordura, né, que a gente precisa trabalhar com mediano para uniforme. E isso aqui vai depender do quê? O que vai depender do animal ser abatido, ter mais ou menos camada de gordura, né? Primeiro vai ser a valorização do produto, né? Depende da região. Tem região que não tem esse requisito, né? Então, isso é uma coisa que vai além de mercado, mas também tem a ver com a raça e com o jeito que esses animais vão ser terminados, tá? Então, uma comparação aqui, né, entre britânico e continental. O porte, né, britânico é menor. Precocidade, britânico é mais precoce porque é menor. São animais também que são considerados, fertilidade do britânico é melhor, né? Facilidade do parto. Já a facilidade do parto, o continental, ele tem ele é considerado de uma maior, de bom parto, né? Particularmente, eu tenho dúvida aqui nisso, porque, assim, tem coisas que a gente vai estudando que a gente vê que começa a se contradizer, tá? E é justamente porque cada raça tem as suas características específicas. Então, a gente tem as gerais aqui, né? Mas alguma coisa às vezes se contradiz. Vocês vão acabar observando isso à medida que a gente vai estudando. Por quê? Por que eu acho que isso aqui se contradiz um pouco, né? Porque é aquela coisa, né? Que tem essa tendência de saber assim que um animal, quanto maior o porte dele, ele pode ter uma tendência a ter partos distóxicos, sabe? Então tem isso aqui que é um pouco assim, coisas que podem se contradizer, tá? Carcaça, né? A carcaça desses animais. A carcaça dos animais de raça britânica tem uma maior quantidade de gordura, enquanto que a raça continental tem pouca gordura, né? E a marmorização, né, é melhor no britânica, né? Mas a gente vê em ambas as raças. E aí, gente, vou falar um pouco aqui sobre, né, mostrar um pouco sobre as raças que são consideradas, elas são taurinas, né? São de origem taurina, porém a história desses animais é que eles foram trazidos pelos portugueses, né? E eles foram largados, assim, que nem tá os búfalos lá no meu estado, lá no Marajó, até hoje. Eu chamo que a cadeia de búfalo, assim, lá no Pará, né? Que a gente vive, assim, quase de extrativismo mesmo animal lá, né? Porque não é uma cadeia muito organizada. Então, foi assim que isso aconteceu com esses animais que hoje a gente fala que eles são europeu adaptado, que são os tropicais. Foram animais que foram trazidos, foram largados aqui e por uma seleção mesmo natural, esses animais acabaram apresentando ali uma boa adaptação, né, ao nosso clima quente, adaptação também à questão das doenças. Esses são animais, o caracu tem dupla aptidão, né, de leite e carne, e eles são considerados animais rústicos. Então, Bosmara, a origem dele, né, ele é de origem da África do Sul, mas ele tem
a sua característica, né, também ele é um animal que ele tem uma pelagem assim mais avermelhada, né? E eles, talvez por ele ser da África do Sul, ter sido animais de origem, né, de mais assim de pasto, né, extensivo, eles se adaptaram também a condições semelhantes, né, no centro-oeste brasileiro, então também é considerado um animal de dupla aptidão, esse pós-mala. E o Senepol, ele já tem a sua origem, né, é uma raça africana, né, também do Caribe, também é uma coloração meio vermelha, né, e ele também, como essa é a característica principal, né, de tropical, que é europeu adaptado, ele também é um animal que se adaptou bem, né, essa habilidade do nosso clima, também responde bem à pastagem em clima diverso, né, tem a boa resistência e também tem um bom acabamento de carcaça, não é um animal de dupla aptidão, esse aqui. Aí, gente, agora comparando assim, né, vamos entrar na parte dos animais da linhagem Bos Taurus índicos, né? Então, origem Índia, que é a principal características, né? Adaptação ao clima tropical, então calor, umidade e alta radiação, né? Também são animais o quê? De grande sazonalidade, assim, ou seja, eles se adaptam bem à questão de sazonalidade de alimentos, né? São animais resistentes a parasitas. Característica que chama atenção, né? Que a gente viu ali as primeiras características do animal de origem taurina, né? E agora a gente vai para o do zebuíno. Então, principal diferença, né? Mais glândula sudorípara. Então, tem mais capacidade de adaptação a calor. Tem essa barbela aqui, gente, que é mais área de superfície para ajudar a trocar, né, calor com o ambiente. Tem a presença do cupim. A orelha dele é diferente, né? Também, assim, se a gente for comparar com a orelha lá do taurino, né? A pele mais solta, uma pele mais que forma prega, né? E é mais fina, então facilita a troca de calor, né? O pelo, comparado àquela foto que eu mostrei de uma raça da raça Devon, né? Que era bem peluda, que tem um pelo longo, a gente compara aqui nos animais zebuínos, eles vão ter pelo curto, pelo claro, que vai facilitar também o calor. E a pele dele, por debaixo aqui desse pelo, né, é uma pele escura, o que também facilita na adaptação, né, do calor ali. E aí a gente tem essa raça aqui, gente, o Nelore, né, ele é assim o carro-chefe da carne hoje no Brasil, porque ele tem uma grande adaptação, assim, que a gente pode observar, né? O que é interessante, assim, dessa raça, né? O que chama atenção é que é um animal que tem uma boa habilidade materna. Os animais, os bezerros, ele tem uma facilidade de parto, porque os bezerros nascem pequenos, de certa forma, 30 quilos ali, e ele consegue converter um bom ganho de peso, né? Depois ele desmama, apesar dele nascer pequenininho, né? Mas ele desmama bem em questão de peso. E o bezerro Nelore, né? Ele tem um vigor muito grande, assim. Então, ele nasce com assim, ele já nasce ativo, ele já vai procurando a teta da mãe para mamar o colostro. Então, isso faz com que ele seja mais resistente, né? Então, ele tem uma baixa mortalidade ali ao nascer. Então, ele pega bem ali a teta da vaca Nelore, também é uma coisa interessante, né? Se a gente for comparar, por exemplo, uma vaca Agito, que tem aquele teto grande, né? Às vezes o animal tem dificuldade de pegar aquele teto já. A vaca Nelore, com aquele tetinho pequeno, ela consegue... O bezerro se adapta bem, né? Então tem essas características assim de ter uma pelagem branca, né? Também com áreas pode ter áreas acinzentadas, né? No pelo do animal, né?
Pode ter também, tem o Nelore mocho, tá? Tem o Nelore também com um chifre, tem o Nelore mocho. Outros animais aqui, né? Outra raça zebuína interessante para o Brasil, né? O Guzerá, que eu coloquei essa foto aqui provocando, né? Porque é um animal que, assim, dá medo, né? No caso, ele assusta, assim, no sentido dele de um animal com chifre desse tamanho, daquele porte, né? Uma coisa que vocês também, só voltando aqui, né? Observem aqui na composição do corpo, né? Esses animais zebuínos, tanto o Nelore quanto o Guzerá, são animais mais altos. Então, assim, eles têm pouca profundidade aqui de costela, né? E é um animal de perna longa, né? Então, olha só o tamanho da perna desse animal aqui. São animais muito apropriados para o pastejo, né? Ele tem força de pastejo mesmo, de adaptação. E esses são... O Guzerá, ele é tanto... Também mostrei na aula passada, né? Que ele também é considerado um animal de dupla aptidão, né? Que tem a linhagem Guzerá para leite, né? E eu tive a oportunidade durante a faculdade de conhecer essa associação lá brasileira de criadores de zebu, né? E a gente foi numa viagem lá, participou da Expo Zebu, e eu vi a história do Guzerá, sabe? A gente foi que eles contaram, né, que na verdade esses animais, a seleção deles, ela foi feita para ser animais dóceis, né? Diferente assim do Nelore, a vaca Nelore é uma vaca que tem um temperamento mais forte, assim, né? Não se pode chegar muito perto assim de uma vaca que recém criou Nelore, né? Não é muito interessante. Então, já o Guzerá, a história dele é que ele seja um animal, né, que ele tenha um temperamento um pouco melhor, né? E nessa oportunidade que a gente teve lá, eu em um grupo de alunos, né, a gente viu assim que o cara contando, né, da história do Guzerá, que eles, para selecionar a seleção deles aqui no Brasil, a história dele, eles, tipo assim, o animal tinha que deixar uma criança. Eu achei muito complicada essa história, porque o cara contando, né, que ele tinha que permitir que o animal estava assim, o animal tinha que permitir, eles prendiam o animal, uma coisa assim, o animal ficava deitado, e eles tinham que deixar uma criança passar por cima dele, sabe, tipo montar, e que se o animal com qualquer pequena reação que o animal tivesse de que ele não ia ter um bom temperamento, aquele animal já era eliminado, já era assim, já não fazia mais parte, já não ia mais reproduzir, né? Então essa é a história que diz, né, pela genética, que o Guzerá ele tem que ter um temperamento um pouco mais dócil do que o Nelore. E o Gir, né, gente, essa raça aqui, né, já dentro dos animais zebuínos, né, ele também é considerado de dupla aptidão, de leite e carne. Ele tem Professora, Oi? Pode falar. pode falar. Ô, Uhum. professora, o Guzerá ali, Uhum. vi que a professora colocou a dupla aptidão, né? É, Sim. leite e carne. Uhum. Mas ele também ele não poderia ser utilizado para tração animal, porque uma vez nós tínhamos um Guzerá, não sei se era puro, Sim. totalmente, mas a gente utilizava ele para tração animal. Tinha bastante força e também, como a professora falou, ele era bem dócil, mas bem dócil mesmo. É? Olha. Aham. Meu pai em Urubici tinha um touro Guzerá de registro. E aí? Cada aspa dele dava em média de 1 metro tamanho. Só que lá ele não se deu muito, região muito fria, né? Mas é Sim. uma raça boa. Quando se pega Deus de terneiro pequeno e vem amansando, né? Sim. Só que o nosso lanchinho era muito quebra. A produção dele, a gente ficou ainda com as 40 novilhas, mas são Uhum. meias quebras. Como assim meias quebra? Não entendi isso. É ruim de pegar, manejo. É um Ah, gado ruim meio de pegar. leviano. Aí, um ano retrasado, aí meu pai faz os manejos, né? Uhum. A raça que mais ganhamos dinheiro lá na hora de vender os terneiros foi a raça Charolês, o Uhum. Devon também e o Angus, mas ainda para nós, ainda dos
melhores ainda é o Devon, né? Que as Sim, vacas pegam o cria mais nova e uma carne mais valorizada, né? sim. Aham. Pois é. Mas é interessante, né, eu ver essas histórias do Guzerá, né, que ele... Mas eu acho que sim, a primeira pergunta ali, né, do Gustavo, eu acho que pode ser um animal para atração, porque só pelo porte dele, né, Uhum. e esse tamanho de perna dele é muito grande, assim, é um monstro, né, assim. Sim, sim. Mas eu acredito que sim, eu acredito que possa ser utilizado sim para atração, né. Interessante, e esse que vocês tinham, ele era dócil, que tu falou, né? Ah, demais. É? Até depois ele deu um problema de verruga na garganta, daí ele começou a Hum, emagrecer porque não comia mais, e a gente sim, acabou vendendo. putz, Mas era um boi excelente, tinha uma força que, nossa. sim. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que ele é que essa questão, né, de adaptação, né, também vai muito da criação. Não sei se vocês tiveram ele desde novo, né? Mas o temperamento de animal zebuíno, ele esse temperamento ali dele ser dócil, né? Ele vai ser comparado ao esse temperamento é comparado a outros animais zebuínos, né? Assim, o animal de assim de europeu, né? Ele sempre vai ser mais assim, parece mais calmo, né, do que o temperamento do Uhum. zebuíno, eu não sei. Mesma coisa assim lá no Pará, né, se tira leite de búfalo, lá, né, de búfala, né? E não é um temperamento muito fácil assim. E é animal que é ordenhado todo dia, né? Vem, recebe, fica a pasto, recebe trato, né? Mas tu vê que tem algumas búfalas, né? Que não, por mais que tem essa questão do temperamento mais marcado, né? Mas isso também é uma questão individual, né? Assim, de como é que foi criado desde cedo, né? Então, assim, outra coisa que eu acho que também facilita, né, essa questão de tração, como tu falou, né, deu esse bom exemplo aí, que ele é um animal que ele resiste a longas caminhadas, né? Então, outra característica relevante, assim. Aí, deixa eu voltar aqui, né? O gir, ele tem a característica do gir, né? Que assim, o bezerro do gir, ele é menor, né? E é um bezerro que também ele tem uma animal, ela tem uma boa habilidade materna, é um animal mais dócil comparado dentro do quê? Falando desse dócil, né? Comparando com uma vaca Nelore, né? Que nem pensar chegar perto de uma vaca que acabou de parir, né? Nelore, assim. O manejo que se faz para ver assim, se o bezerro mamou, né? O colostro, né? O cara vai a cavalo de longe, assim, pelo menos, né? No, na questão ali da minha região, né, no Pará, se faz muito assim, né? Se faz um manejo meio que de longe, acompanhando, para ver se a vaca mamou, se o bezerro mamou o colostro, né? E se o bezerro não mamou o colostro, aí sim, vai ter que prender a vaca, vai ter que ajudar, né? Mas é tudo justamente porque não tem essa docilidade. Já o Gi é um animal mais dócil, né? Então, mas em compensação dele ser mais dócil, ele tem um teto muito grosso, aí o animal às vezes não consegue ter uma dificuldade para mamar, né? Mas são animais que têm essa questão ali de ser dupla aptidão, né? De leite e carne, interessante. O Brahma, né? Essa raça aqui, a origem dela é dos Estados Unidos, né? E ela assim no Brasil ela está muito assim até bem disseminada, o pessoal está utilizando bastante, né? Porque é um animal que ele tem uma questão ali de rusticidade, mas ele também tem além dele ter a rusticidade do zebu, né, que é a característica mais interessante, resistente ao calor, não adoece fácil, né? Bezerro também muito vigor, né, que tem. Ela também dentro do zebu, né, são os animais da raça Brahma, eles têm uma certa precocidade. Então,
ele consegue, assim, ser um animal. Por que que ele se torna também muito preferido, assim, né? Quem trabalha com ele gosta. Não sei se acho que foi o Juliano que falou agora há pouco, se eles já trabalharam com essa raça, né? Brahma, né? Mas ele tem essa característica de ter precocidade, comparado aos outros zebu, fértil, tem uma certa temperamento bom também de trabalhar, né? Então, e esse alto percentual de musculatura. Então, são características que chamam muita atenção no Brahma. O Hindu Brasil, ela é uma raça, né, que a história dela, né, que ela é a primeira raça zebuína formada por criadores brasileiros, né? E até assim a origem dela que ela é resultante de cruzamento de raça Gi, Nelore, Guzerá, né, até que eles chegaram, né, no Hindu Brasil, né? E eles tiveram assim, pelo histórico, né, assim que eu vi, né, teve uma época que esse animal ele estava tomando conta assim do tipo de rebanho, né, no Brasil, era muito usado, bem disseminado assim. Mas teve um erro que fizeram na hora de selecionar assim, os animais, né, de formação à raça, não um erro, mas assim, determinados padrões, quando se busca por determinados padrões, a gente acaba perdendo outros. Então, na parte de formação da raça, de característica, eles estavam buscando muito pela essa característica aqui da orelha do animal, né? E isso aí ganhou muito destaque, e esses animais acabaram perdendo um pouco para a questão de, comparado com o Nelore, eles acabaram sendo animais considerados menos precoces, animais mais tardios, né? Então, ele caiu um pouco no desuso, assim, ela foi a primeira, né? Mas ele acabou, ao longo do tempo, assim, foi se vendo que ele não era tão produtivo, assim, ele precisava de mais tempo, né, para ser terminado do que os animais ali, Nelore, né, e o Guzerá. Então, essa aqui é a história dele, assim, mas é a primeira raça zebuína que foi criada aqui no Brasil, né, que foi formada por criadores brasileiros. O Tabapuã é uma raça que é originária, né, a origem dela, ela vem de cruzamento, né, com animais Nelore, né, é uma raça que chama que é mocho, né, característica interessante, precocidade de reprodução, né, boa habilidade materna e o peso do nascimento do bezerro, que é 30 quilos também, que é um peso interessante. Gente, aqui tá dando que vai acabar em 1 minuto, tá? A nossa aula. Aí eu vou finalizar aqui e aí eu peço que vocês façam o seguinte, tá? Eu vou pedir para vocês voltarem lá pro link 1, tá bom? Para a gente finalizar ali a nossa aula de hoje, conversar, tirar dúvida. Então, finalizo aqui, eu espero vocês lá no link 1 de novo para a gente finalizar aqui, tá? Beleza. Não vão fugir para o show pra live do Pablo Vittar, que eu sei que tá tendo. Olha, eu sei que ia ter do Gustavo Lima hoje. Ah, do Gustavo Lima, eu fiquei sabendo do Pablo Vittar. Aí, não, essas coisas eu não assisto. Ah, nessas coisas não assiste? Então tá, eu vejo vocês lá no link 1. Beleza.